Bom dia, maravilhosos, como é que vocês estão? Espero que vocês tenham passado uma ótima semana. E simbora, né, queridos? Vamos dar continuidade à nossa fisiquinha seduzente, essa coisa maravilhosa que é o ensino das ciências natural, né? Fisiquinha, coisa linda. Fofinhos, na aula anterior a gente conversou sobre tipos, o perfil e o comportamento das lentes esféricas. Hoje eu vou apresentar para vocês os elementos principais de qualquer lente e a gente vai construir as imagens a partir da posição do objeto em relação a essa lente. Nessa primeira aula, fofinhos, a gente vai somente se concentrar com as lentes convergentes. Tudo bem? Tá, na aula que vem a gente faz a construção da imagem na lente divergente e já faz todo o fechamento com exercícios e uma discussão legal para a gente fechar esse assunto, tá? Queridos, olha só, eu pedi para vocês como tarefa na semana anterior um resuminho sobre as lentes, os tipos, o perfil de cada lente, o comportamento óptico, que foi a nossa discussão da aula anterior. Somente 8 alunos me enviaram esses resumos. Queridos, vocês precisam entender que não existe melhor forma para a gente minimizar esses impactos que não seja dessa interação que a gente tem via WhatsApp, via essas mídias. Então, queridos, eu preciso que vocês façam as tarefas, que vocês sigam o cronograma corretamente, como é indicado, como a gente sugere. Vocês precisam assistir a aula mais de uma vez, queridos. É fundamental que vocês façam o que a gente pede. Tá? Então, assim, quem não me entregou ainda o resuminho, pode fazer o resuminho, né? Não deixa acumular muito trabalho, não. Só que não deixem de fazer. Quem me entregou, sabe, muito bem feitinho, tá de parabéns. Porém, eu quero mais de vocês, tá bom, queridos? Então vamos lá, dando continuidade a essa fisiquinha maravilhosa. Tá? Quais são os pontos principais de qualquer lente, seja ela divergente ou convergente, tá? Agora a gente vai falar só sobre convergente, porém, esses pontos, eles são comuns para as duas lentes, tudo bem? Quais são os pontos, fofinhos? Olha só, toda lente, ela tem o CO, o centro óptico, certo? Você vai perceber que é justamente onde esse eixo aqui, que a gente chama de eixo principal, aí ele está cortando a lente, certo? Então, esse pontinho aqui é o centro óptico. Centro óptico que a gente chama de CO. Toda e qualquer lente, fofuchos, tem dois focos. O foco objeto e o foco imagem. Tudo bem? Tá? De novo, toda lente tem dois focos. O FO e o FI, o foco objeto e o foco imagem. Como também em toda lente a gente tem dois pontos que a gente chama de antiprincipal. O AO, que é o ponto antiprincipal do objeto, e o AI, que é o ponto antiprincipal da imagem. Tudo bem? Tá? Então, ó, quais são os 5 elementos de qualquer lente? E é muito importante que a gente saiba identificar, queridos, porque os raios notáveis, que são os raios que vão ajudar a gente a construir as imagens, eles dependem desses pontos, tá? Desses elementos que a gente está conversando. Então vamos lá, ó. De novo, são 5 elementos. Centro óptico, dois focos. Foco objeto, foco imagem, antiprincipal do objeto, antiprincipal da imagem. Tudo bem, queridos? E aí vocês vão perceber que a importância dos elementos, ela é igualzinha à importância dos elementos dos espelhos esféricos, né? Para a gente construir as imagens, lembram?
tá, dos raios notáveis nos espelhos esféricos, inclusive eles são até bem parecidos. Então estão percebendo, galera, quanto que eu falei para vocês quando a gente estava estudando espelhos esféricos? Construam as imagens mais de uma vez, você tem que refazer tudo isso no caderno, você precisa saber construir as imagens, você precisa saber analisar, classificar essas imagens, tá? E aqui não pode ser diferente, nas lentes mesma coisa, tá, galera? Não deixem acumular, façam um resuminho. Essa semana vocês vão ter que me entregar também um resuminho construindo todas as imagens novamente. Não existe outra forma, fofinhos, tá? Não tem outra maneira para vocês entenderem a construção de imagens, tanto nos espelhos esféricos quanto nas lentes esféricas, que não seja dessa forma aqui. Você tem que refazer tudo, assiste de novo a aula e depois faz uma por uma. Vem para cá, 4 raios notáveis. Tá? São 4 raios para você construir, conjugar qualquer imagem. Muito importante. Você só precisa de 2 desses 4. Tá? Não há necessidade alguma de você utilizar os 4 para construir a mesma imagem. Tá? Porque com 2 raios você constrói qualquer imagem em qualquer instrumento óptico, seja espelho plano, espelho esférico, seja lentes. Tudo bem? Então vamos lá, queridos. Vou apresentar para vocês os raios notáveis e depois eu vou mostrando em cada caso para você compreender bonitinho, tudo bem? Não esqueçam que vocês precisam refazer tudo isso em casa, queridos. Tá? Não desanima, simbora que o negócio tá lindaço. Então vamos lá, ó. Primeiro raio notável. Todo raio paralelo ao eixo, após a refração, ele vai passar pelo foco imagem. Segundo raio notável. Todo raio que passa pelo foco objeto, após a refração, ele sai paralelo ao eixo principal. Todo raio que incide no centro óptico, ele continua sem desvio. Passou pelo centro óptico, vai bonitinho sem sofrer desvio. Tá? Então, ó, centro óptico, centro óptico. Vamos refazer isso aqui, ó. Faz assim, ó. Centro óptico, coloca sem desvio. Acho que vai ficar mais claro para vocês entenderem, tá? Então, vamos lá, ó. Sem desvio, certo? E o último raio notável passou pelo anteprincipal do objeto após a refração. Ele tem que passar lá pelo anteprincipal da imagem. Tudo bem? Então vamos lá, queridos. Percebam que eu fiz 5 ilustrações, porque você pode ter 5 tipos mesmos de imagem. Tá? 5 tipos de imagem. Diferentemente das lentes divergentes, que você vai ter um único caso. Não importa a distância, a posição que você coloque o objeto na lente divergente. Tá? Então, na lente convergente é muito parecido com o caso dos espelhos côncavos. Lembram que a gente ia colocando o objeto em posições diferentes em relação ao espelho côncavo e ia formando imagens com características diferentes. No espelho convexo, o barrigudinho, aquele que aumenta o campo visual e diminui a imagem, ele só tem um único tipo de imagem, ele só conjuga um único tipo de imagem. É igualzinho com as lentes, queridos. Por isso que eu estou pedindo para você retomar todas aquelas ideias de espelhos esféricos. Se você entender isso, queridos, você não erra nunca mais isso. Sabe? E como são parecidos, inclusive análise analítica, as fórmulas são as mesmas. Tá? Então olha a importância de você rever tudo isso, queridos. Tá? Então vamos lá. Tá aqui meu objeto. Num primeiro momento eu vou colocar o nosso objeto atrás do anteprincipal do objeto, tá? Ó, esse é o meu objeto. Estou colocando o objeto
atrás do anteprincipal do objeto. Legal? Escolhi 2 daqueles ali. Todo raio paralelo ao eixo, após a refração, passa no foco imagem. Tá? Acabei de mostrar para vocês esse primeiro raio notável. Olha, todo raio paralelo ao eixo passa pelo foco imagem. Segundo raio notável, olha que fofinho. Todo raio que passa pelo foco objeto, após a refração, sai paralelo. É o oposto desse primeiro, certo? Ó, passou pelo foco objeto, após a refração, paralelo. Aí você vai ver onde ocorre o cruzamento dos raios refratados. Tá aqui o raio refratado, tá aqui o refratado. Eles vão se cruzar em algum ponto? Sim, né? Nesse ponto, tá aqui a sua imagem. Vamos classificar? Vamos relembrar daquele pleonasmo óptico, né? Que é algo redundante, é o subir para cima. Você está subindo, você tá subindo para cima mesmo, né? Não tem como você subir para baixo, certo? Aqui é a mesma coisa. Toda imagem invertida, ela é real. Tá percebendo que é uma redundância? Se eu falo para você que a imagem é real, ela é invertida. Se eu falo para você que a imagem é invertida, ela é real. É o tal do pleonasmo óptico. Muito importante, queridos, muito importante não confundir a palavra inversão de cabeça para baixo com a palavra reversão. Esse gira em torno do próprio eixo. Tá? Essa reversão é o que a gente chama de enantiomorfismo. Lembra, né? Imagina você na frente de um espelho. Você ergue o seu braço direito, a sua imagem vai erguer o braço esquerdo, porque a imagem é revertida, certo? Inversão é isso aqui, ó. Tá vendo um objeto? Olha a imagem. Ela não está de cabeça para baixo em relação ao objeto. Tá aqui o objeto, tá aqui a imagem. Ela não está invertida. Se ela está invertida, ela é real. E nesse caso, ela é menor. Tudo bem? Olha o que eu vou fazer. Agora eu vou pegar o objeto e aproximar ele um pouquinho da lente. Vou colocar ele exatamente em cima do ponto anteprincipal. Vamos ver o que vai acontecer? Estou utilizando o primeiro raio notável. Todo raio paralelo, após a refração, passa onde? No foco imagem. Tá? Vamos ver bonitinho? Todo raio paralelo, após a refração, passou pelo foco imagem. Olha que lindo! Vamos ilustrar esse terceiro aqui do centro óptico. Todo raio que passa pelo centro óptico não sofre desvio algum, certo? Então todo raio que passa pelo centro óptico passou retinho, sem desvio algum. Aí você vai ver se os raios refratados, esse e esse, estão se cruzando. Cruzou? Olha que lindo! Tá aí o ponto onde a imagem se forma. Essa imagem, ela é direita ou ela é invertida? Invertida, né? Aqui o objeto, a imagem de cabeça para baixo. Toda imagem invertida é real. Olha o pleonasmo óptico. E nesse caso, ela é do mesmo tamanho, ela é igual. Tá? Olha o que eu quero que vocês comecem a entender. De novo, vou reiterar a importância de você refazer tudo isso. Tá? Não subestime esse tipo de aprendizado, viu, queridos? Aquele resuminho que eu pedi para vocês, ele é fundamental. Então, vamos fazer. Vamos fazer. Olha só. O objeto atrás do anteprincipal. A imagem, ela está na frente do anteprincipal da imagem.
Conforme eu desloquei o objeto, ó, aproximei, olha a imagem, como ela já vai um pouquinho para trás. Tá percebendo que interessante? Tá? Então, se você começa a enxergar, relacionar esse deslocamento do objeto com o deslocamento da imagem, fica tudo lindo para você, vai ficar mais fácil na hora de você estudar. Tá? Vamos fazer o seguinte, então, estava atrás do ante principal, e em cima do ante principal do objeto, vou colocar o nosso objeto agora entre o ante principal do objeto e o foco do objeto. Ah, mas bem no meio? Aqui eu coloquei no meio, mas pode ser em qualquer ponto entre esses dois elementos. Legal? Aplicando dois raios notáveis. Paralelo passa onde? Foco imagem. Todo raio paralelo. Ó, todo raio paralelo. Após a refração, passou pelo foco imagem. Superimpera. Terceirinho. Esse é o mais usado do centro óptico. Bem comum, porque ele não tem desvio, ele é até mais fácil para você fazer, né? Centro óptico, não sofre desvio. E aí, galera? Essa imagem é real ou virtual? Real, né? Porque toda imagem invertida é real. Só que nesse caso ela é real invertida e maior. Agora, olha com atenção onde ela está se formando. Atrás do ante principal da imagem. Na frente, exatamente em cima do AI, atrás do AI. Então, começando a achar essa ideia da relação entre o deslocamento do objeto e o deslocamento da imagem também, e as suas características, legal? O que a gente vai fazer? Agora eu vou colocar o objeto exatamente em cima do foco do objeto. Tá? Exatamente em cima do foco do objeto. Certo? Escolha dois raios notáveis. Paralelo após a refração, foco imagem. Legal, maravilhoso. Paralelo, foco imagem. Vamos para o terceiro. Centro óptico. Não sofre desvio. Identifica os refratados. Certo? Os raios refratados. Eles vão se cruzar? Não cruzou. Qual é o procedimento? Lembra lá dos espelhos esféricos. Qual é o procedimento quando os raios refletidos ou refratados não se cruzam? Você tem que prolongar. Tá? Então, de novo, moçada, volta lá nos espelhos esféricos, refaça todas as imagens. Vocês vão ver como vai dar mais segurança na hora de estudar as lentes. É muito parecido. Então, olha só, queridos. Cruzou? Não cruzou. Prolonguei. Caramba, não cruzou também. É que aqui não está perfeitinho, mas você vai perceber que dá duas retinhas paralelas. Elas não se cruzam nem aqui e nem aqui. Ou seja, a gente não tem a formação da imagem. É o que a gente chama de imagem imprópria. Caramba, Igão, mas na prática, como é que funciona isso? Assim, eu não vejo a imagem, você não vê a imagem. Você vê um clarão, assim, é bem esquisito. Tá? Vou mostrar para vocês no finalzinho da aula, tá bom? Agora o que eu vou fazer? A última posição, vou colocar o objeto na frente do foco objeto. Certo? Ó, tá aqui o objeto, ele estava atrás, em cima do AO, na frente do AO, em cima do FO, agora eu vou colocar ele na frente do FO, que é a última posição possível. Legal? Então vamos lá. Ó. Primeiro raio que eu fiz aqui para vocês foi o do centro óptico. Como eu já comentei, é o mais fácil mesmo, porque ele não sofre desvio, olha que tranquilidade. Passou retinho, foi-se embora. E agora, queridos, vou aproveitar
para ilustrar esse último raio. Realmente, queridos, ele é pouquíssimo utilizado. Ah, eu poderia construir qualquer imagem sem utilizar ele? Pode. Você pode. Eu até aconselho. Tá, mas eu não posso deixar de te mostrar. Porque ele é um raio notável. Ele é uma possibilidade que você tem para você construir. Então, olha só. Todo raio que passa pelo antiprincipal do objeto incidiu aqui, refratou, mudou de meio. Vai passar lá no antiprincipal da imagem. Olha que legal. Passou pelo antiprincipal do objeto, após a refração, vai passar lá no antiprincipal da imagem. Olha que interessante. Ah, eu poderia ter usado o paralelo foco-imagem? Poderia. Olha que tranquilidade. Paralelo, foco, imagem, mesma coisa. Agora vamos lá. Raios refratados, são esses dois, tudo bem? Eles vão se cruzar? Não vão, né? Por sinal, eles estão até se afastando. Qual é o procedimento? Prolongar os raios refratados, nesse caso, né? Porque nesse caso, porque se você estiver estudando os espelhos esféricos, você vai prolongar os refletidos. Legal? Prolonguei. Prolonguei. Olha o cruzamento. Aqui não vai cruzar o prolongado, aqui vai cruzar. Agora vamos lá. Essa imagem, ela é direita ou invertida? Ela é direita, não é? E por quê? Porque o objeto. A imagem está de cabeça para baixo, como ela está nesses três casos? Não está, ela não está invertida. Aqui ela está direita. Tudo bem? Então uma imagem direita, ela está na mesma direção e sentido do objeto, invertido, né? Ela está no sentido oposto do objeto, tá? De cabeça para baixo em relação a ele. Pleonasmo óptico. Se toda imagem invertida é real, toda imagem direita é virtual. Pleonasmo óptico. Olha que redundante. Se eu falo para você que a imagem é direita, você já sabe que ela é virtual. Se eu falo para você que a imagem é virtual, você já sabe que ela é direita. E nesse caso, maior. Tudo bem, queridos? Ficou claro, então, essas 5 possibilidades de formação de imagens? Tenho aqui uma lupa. Tá? Ela é composta por uma lente biconvexa, certo? Ela tem duas superfícies convexas, duas barriguinhas. Como essa lente é de vidro, é uma lente biconvexa de vidro imersa no ar, ela vai se comportar como uma lente convergente. Legalzinho? Então olha só que legal, queridos. Ó, vamos colocar aqui bem pertinho. Ó, que legal. É aquele último caso que eu mostrei para vocês. Você tá vendo de cabeça para baixo? Não tá, né? Bonitinho, grandona, aumentada, né? Se ela é direita, ela é virtual e maior. Exatamente como no último caso. Agora, queridos, eu vou afastando até a nossa lente ficar em cima do foco do objeto, para a gente ver essa tal da imagem própria aí. Tá percebendo que a imagem vai sumindo? Olha que interessante, queridos. Isso que é uma imagem própria. Né? Você coloca assim, chega uma hora que você não vê nada, você vê só clarão. Tá? Olha que legal. Você não vê nada. Aí conforme você afasta mais um pouquinho, que é o mais legal, olha lá, ó. Vamos ver se vocês conseguem ler comigo ali, ó. Ó. Raios. Olha que legal, de cabeça para baixo. Raios notáveis.
né? Olha aí, ó. Na prática, vocês estão vendo que é uma imagem invertida. Se ela é invertida, ela é real. Tudo bem? Então, queridos, a gente finaliza a nossa aula de hoje de novo. Façam a tarefinha. Quem não fez o primeiro resuminho, faça. Me entrega junto com esse aqui. Tá? Então, qual que é a tarefa de hoje? É você desenhar cada um dos casos aplicando diferentes raios notáveis, certo? Deixa o negócio impregnar mesmo na cabeça. Vocês vão ver o quanto que vai ajudar. Mesmo porque, galera, boa parte das questões, elas são só de análise de figura mesmo, só para você fazer a ilustração, construir a imagem, sabe? Então é algo que você não pode subestimar, não pode deixar de lado não. Tudo bem, queridos? Positivas vibrações. Tô morrendo de saudade, galera. Haile Selassie, o grande imperador libertador do povo etíope, o verdadeiro Rastafari.